Olá, está começando mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Dando prosseguimento à série Filosofia da Religião sob o olhar da filosofia espírita, hoje daremos prosseguimento ao estudo antropológico feito pelo nosso querido filósofo espírita, professor José Herculano Pires, no seu livro O Espírito e o Tempo, em que ele define as fases da evolução cultural da humanidade como sendo horizontes culturais. E esse estudo tem como objetivo, entre outros, demonstrar a importância do mediunismo na construção das religiões. E é isso que veremos hoje. Para falar sobre esse assunto tão importante para todos nós que nos interessamos por filosofia e pela doutrina espírita, temos o prazer de contar com a professora Sônia Teodoro da Silva, que é a fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Olá, Márcia. Olá aos telespectadores e aos internautas da TV Mundo Maior. O professor José Herculano Pires, professora Sônia, de quem estamos falando e cujo livro, O Espírito e o Tempo, tem servido de base para esses nossos últimos programas, ele faz a descrição dos estados teológicos formados a partir das religiões antigas. E estamos falando do horizonte civilizado, após já termos estudado anteriormente o horizonte primitivo ou tribal e o horizonte agrícola. O que essa fase, o horizonte civilizado, traz de importante para nós? É importante que se enfatize novamente, Márcia, o fato de que esses horizontes culturais são visões de mundo que vão sendo desenvolvidas pelos seres humanos, por todos nós, não é? Ao longo do tempo. É uma jornada longa. E todos esses horizontes se mesclam em nosso inconsciente individual e coletivo. Quando Jung vai formar os arquétipos coletivos que norteiam a abordagem de mundo que hoje nós temos, por exemplo, através dos mitos, hoje nós temos a predominância dos mitos guerreiro, mártir e herói, mas não são os únicos, inclusive são utilizados pelo próprio cinema. Todos eles estão inseridos na nossa cultura e tudo isso começa nesses horizontes primeiros de abordagem de mundo, visões de mundo, portanto. O Espiritismo vai nos dar uma visão bastante interessante e importante, inclusive com relação à leitura da própria Bíblia, o Velho Testamento, que é cercado de efeitos, de efeitos, talvez não fosse a palavra certa, mas de relatos mitológicos, como, por exemplo, a figura exponencial de Jeová, e também de Noé. Então, todas essas figuras importantes da Bíblia e que influenciam a civilização, principalmente religiosa, até os dias atuais. O horizonte civilizado ele vai se caracterizar, conforme você mesmo disse, pela criação de estados teológicos. Então, são os estados, por exemplo, do Egito, que vai se consolidar, o estado da Pérsia antiga, que também vai se consolidar, e tantos outros que nós conhecemos hoje, como sendo aqueles que se deixavam conduzir por uma casta sacerdotal e que predominava sobre as decisões da monarquia vigente na época. Eu vou ler um pequeno trecho do livro Espírito e o Tempo para que a gente possa entender melhor esse processo. A evolução do espírito está bem claro nesse imenso processo de desenvolvimento histórico da humanidade. O homem se eleva progressivamente da selva à civilização, através de períodos históricos que podem ser definidos como horizontes, ou seja, como universos próprios nos quais os diferentes poderes da espécie vão sendo treinados em conjunto até que o desenvolvimento da razão favoreça o processo de individualização.
Primeiramente, o homem se destaca da natureza através do conjunto tribal. Depois, reafirma a sua independência através dos conjuntos mais amplos das civilizações agrárias. E depois ainda, constrói os conjuntos mais complexos das grandes civilizações orientais. Nestes conjuntos, porém, o homem descobre a possibilidade de destacar-se individualmente da estrutura social. O espírito humano se afirma como individualidade, como entidade autônoma, capaz de superar não somente a natureza, mas a própria humanidade. Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Então, Márcia, nesse pequeno exemplo de definição generalizada, né, que o professor Herculano Pires faz dos horizontes anteriores para chegar até o horizonte civilizado, que nós vamos ter aqui a consolidação dos arquétipos coletivos na mentalidade humana e na implantação e no começo da constituição das religiões. Então, nós não podemos esquecer que as religiões são obra do ser humano. O sentido de religiosidade, de transcendência, foi dado por Deus a partir do momento da nossa criação. Mas as religiões foram criadas por nós. Então, é muito natural que hoje nós estejamos com as religiões sendo mudadas com o passar do tempo. Muitas delas nem existem mais, né? E principalmente a religião formal hoje está totalmente modificada. Se a gente for analisar, por exemplo, a Igreja Católica, com esta visão que o Espiritismo nos faculta, nós vamos ver assim, a Igreja medieval não é a Igreja atual. Ela já passou por transformações muito grandes, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, na década de 60, com o Papa João XXIII. Depois, na sequência, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, embora tenha ficado pouco tempo no poder, né? E agora com o Papa Francisco, que quer dar uma outra conotação, uma conotação pastoral para a Igreja, que seria a conotação primitiva das suas origens, da formação da Igreja Católica, não do cristianismo de Jesus, porque o cristianismo de Jesus não veio para formar religiões, e sim para nos ensinar a caminhar com ética, com moral, com respeito à vida e ao outro. É um corpo de ensinamentos, não é uma religião, né? Exatamente, o de Jesus, exatamente, isso mesmo. Bem, nós precisamos agora interromper um pouquinho para fazer o nosso intervalo, mas voltaremos em seguida. Fique aí onde está. O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.